Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Obreiros em Foco Portugal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Rogério. Olá a todos mais uma vez. É sempre um prazer imenso estar aqui com todos os obreiros e as obreiras. Recentemente, o bispo Randall, responsável pelo trabalho da Igreja Universal em toda a Europa, ele fez uma visita missionária a Portugal. E numa reunião de quarta-feira à noite, ele falava sobre Abraão e Ló, tio e sobrinho. Abraão, como nós bem sabemos, Abraão era a própria bênção. O próprio Deus lhe disse, sê tu uma bênção. E Ló, o sobrinho de Abraão, estava com o tio, mas decidiu se separar. É como se uma pessoa decidisse se separar da bênção de Deus. Se eu tenho um tio em que Deus disse a ele que ele é a própria bênção, então o meu maior prazer é estar com o meu tio. Para onde quer que o meu tio vá, eu vou estar com ele. Se o meu tio sobe para ali, eu vou subir com ele. Se ele desce para ali, eu vou descer com ele. Para onde quer que ele vá, eu vou estar junto dele. Mas Ló, ele decidiu se separar do tio. E aí foi trágico, uma trágica decisão, porque ele se separou da bênção de Deus. Cris, nós não podemos nos separar da bênção de Deus. Não podemos querer fazer as coisas sem depender de Deus. Nós temos que depender dele para tudo. E valorizar o que ele tem nos dado. No caso, Ló não valorizou a proteção de Deus que estava no seu tio. Exato. Ele poderia ter usufruído dessa proteção, estando com ele. Mas ele se deixou levar pelas circunstâncias, por aquilo que os olhos dele viram. Os olhos dele viram algo, não é? Ele não quis simplesmente se submeter ao tio, ele quis ser autónomo, podemos dizer assim. É isso. Quis ser independente, né? Independente. Exatamente. Então nós vamos lembrar desta reunião, você que esteve naquela quarta-feira, e caso você não pôde estar, você vai poder ver agora o momento em que o bispo Randall, ele fala sobre essa separação de Ló e o seu tio Abraão. E para comentários sobre esse tema, sobre esta reunião, temos à sua disposição o endereço eletrônico obreiros@iurde.pt. Então vamos então a essa reunião com a mensagem do senhor bispo Randall. Quando Ló já estava numa situação catastrófica, Sodoma e Gomorra iam ser destruídas, ele morava em Sodoma, e por consideração a Abrão, Deus enviou anjos. Certamente Abrão intercedeu por Ló, falando, Deus, tem misericórdia do meu sobrinho rebelde. Então Deus envia anjos, e os anjos pré-anunciam a Ló e a sua família, olha, o Senhor vai destruir essas cidades. Aí versículo 15, por favor, diz, olha que trabalho ele deu aos anjos, e ao amanhecer os anjos, o que diz na sua Bíblia aí? Apertaram com Ló. O que é apertar? O que você entende como apertar? Insistir, apressar. Entende o que eu estou falando? Eles estavam ali para salvar a vida de quem? De Ló e da sua família. E ainda tinham que apertar Ló. Ei, vamos embora, chegou a hora. Está esperando o quê? Pega o espírito. Dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Versículo 16 diz o quê? Ele, porém, o quê? Demorava-se. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o coração dele estava onde? Pode falar, o que você falar é verdade. Vocês todos já sabem. Vocês todos sabem. O que você falar é o fato. É a casa, os animais. Ele era rico. Os gados, né?
vamos dizer assim, os camelinhos, que eram a Ferrari, o Porsche, né? Que ele era rico. Então, ele tinha um camelo cujo nome era Ferrari, o outro era Porsche. E ele ficava pensando, mas vai ser tudo destruído, tudo que é meu. E os anjos, vão embora, rapaz. O fogo já vai descer, está na hora. Vocês estão vendo o problema de Ló? Consegue entender agora, sim ou não? Fica claro para vocês? Vamos continuar. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens fizeram o quê? Lhe pegaram pela mão. E pela mão, e de suas duas, sendo-lhe o Senhor o quê? Tiraram-no e puseram-no. Veja o que os anjos tiveram que fazer. Tiveram que ser o quê? Violentos. Por exemplo, eu sou um anjo. Desculpe, tá? Eu sou um anjo. Vamos embora. O fogo vai descer. Não. Vem cá, rapaz. Pegaram na marra. Eu acho que vocês nunca viram Ló dessa maneira, né? Obrigado, desculpa, tá? Entenderam? Pegaram na marra. Por quê? Porque Deus havia designado, salva lá o sobrinho do meu amigo Abraão. Salva lá, porque ele é sobrinho do meu amigo, salva. Nem ser salvo ele queria mais. Vamos continuar. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse o quê? Escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta. Agora, olha a recomendação. Escapa lá para o... Como é que é? Escapa para onde? O monte é lugar de quê? É o lugar de sacrifício, é o lugar do altar. O altar é um lugar o quê? Alto, monte. Amém? O anjo recomendou que ele corresse para onde? Para o monte. Para o monte. O que ele fez? Vamos lá. Versículo 18. E Ló disse-lhe o quê? Ora, não, meu senhor. Aí ele continua, versículo 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar aonde? No monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Pode fechar sua Bíblia, por favor. Vocês espiritualmente estão recebendo nessa noite uma mensagem que é uma revelação. Eu estou aqui, os meus colegas estão aqui, nós estamos aqui hoje como aqueles anjos diante de alguns Lós. Você que já esteve próximo de Abraão, você já teve a sua vida onde? Mas você por qualquer razão tirou a sua vida do altar. Você se separou de Abraão, se separou Você tem as suas razões, você alega várias coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode alegar o que você quiser, você pode ter as razões, os argumentos que você tiver. Tirar a vida do altar, desculpe, é loucura. É loucura. O bispo tem falado das 5 virgens que foram o quê? Nécias, imprudentes, loucas,
chamadas por Jesus de quê? Um dos momentos em que Jesus fala forte, muito forte. Ele falou forte com os fariseus e falou forte com as 5 virgens imprudentes, nécias, loucas. Você sabe qual era o problema delas? Eu pergunto, quando o noivo estava se aproximando, foi anunciado, elas foram lá tentar comprar o azeite, sim ou não? Então o problema delas não era a falta de dinheiro. Elas tinham dinheiro. Elas tinham dinheiro, mas não queriam o quê? Gastar o dinheiro. Não queriam comprar. Perderam tudo, porque ficaram com o coração no que tinham. A esperança era, Jesus volta com esse azeite que eu tenho, e eu vou com Jesus, com o noivo, carregando esse dinheirinho, que eu não sei lá no reino de Deus como é que a coisa será, né? Então é melhor levar esse dinheirinho. Hã? Entende, pessoal? Escute o que eu estou falando. Não coloque a sua salvação em risco por nada, por ninguém. Nada merece isso. A sua casa, o seu carro, a sua posição social, os seus bens, a sua família, seus amigos, a netinha, o seu papaizinho que já está. Ninguém merece isso. Amém? Fique focado. O dia que o diabo vier com essa proposta para você, se separe de Abraão, você tem que falar assim para o diabo: o capeta do inferno vai com essa proposta indecente para outro, porque para mim essa não cola. Eu não vou me separar de Abraão, eu não vou me separar do altar, eu não vou me separar dessa fé abraâmica, porque essa é a fé que salva. Você veja que Jesus falou que o reino dos céus tem até um título que envolve Abraão. Vamos lá. Seio. Se separa dele. Se separa do altar. Se separa dessa fé. Entende? Preste atenção, você pode sair daqui hoje, olhando para Abraão, ligado com Abraão, em aliança com Abraão, descendente de Abraão, amém? Mas pode voltar para casa como Ló, separado de Abraão. Você decide, amém? Você decide. Por favor, pessoal, fique de pé, por gentileza. Você decide. Preste atenção. Se você quiser, ajuda. Eu falei, nós, bispos, pastores, nós, os obreiros, aqui tem vários obreiros aqui, e eles vão orar por você. Nós podemos, se você quiser, nós podemos pegar você pela mão, amém? E trazer você de volta. Amém? Então, preste atenção. Vamos fazer o seguinte. Cadê os obreiros que estão assistindo a reunião? Levante a mão os obreiros. Amém. Fiquem atentos, obreiros, fiquem atentos para olhar ao redor. Bispo, eu sou um Ló, ou estava me portando como Ló, estava me separando de Abraão, mas eu quero ajuda. Eu quero um anjo que segure na minha mão e que me leve aí para o altar.
Você vai levantar a sua mão, um dos obreiros vai segurar na sua mão, o mais próximo de você, e vai trazer você aqui para o altar, aqui para frente do altar. E você vai ver o que vai acontecer. Se você não sair daqui hoje renovado, se você não sair daqui hoje transformado, Deus não existe. Ele vai ter que transformar a sua vida. Tem alguém humilde o suficiente para levantar a mão? Eu preciso de um anjo. Obreiros, segura na mão e traz. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Basta levantar a mão, você tem tempo Me ainda. arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ainda há tempo, enquanto estamos cantando, ainda há tempo de você levantar a mão, de você vencer a si próprio, de você vencer o apego a algo, a alguém, e pedir ajuda. E um anjo, nós temos anjos andando aí na igreja, tem um anjo aí perto de você, ele vai segurar na sua mão, e ele vai ajudar você a se salvar. Espírito Santo, nós estamos aqui, meu Deus, temendo e tremendo diante de tal revelação. Ah, meu Senhor, quando nós lemos a história de Ló, vem uma dor na nossa alma, como um homem que viu a tua grandeza, a tua glória, por todos aqueles anos, na vida do tio Abrão, como aquele homem que saiu sem nada, e de repente se viu um homem poderoso, um homem respeitado, um senhor de muitos. Como é que aquele homem pôde concordar em se separar daquele que o Senhor havia designado para ser um caminho, tal e qual Jesus se tornou o caminho? Jesus simplesmente se tornou um caminho mais eficaz. Mas até então, antes de Jesus, o caminho era Abraão, porque o Senhor falou: olhe para Abraão. Em outras palavras, siga o caminho de Abraão. Então como é que poderia, meu Deus, Ló achar que independente, que sozinho, que sem Abraão e o Deus, sobretudo o Deus de Abraão, ele poderia ser bem sucedido? Se ele fosse bem sucedido, meu pai, então ficaria provado que o Senhor é uma farsa. Se ele fosse bem sucedido, então ficaria claro que a tua palavra é mentirosa. Mas, meu Deus, a verdade é
que o que aconteceu com ele é o que acontece com todos. Todos os que se separam de Abraão, todos os que se afastam do altar, todos os que negam essa fé sacrificial, inteligente, meu Pai. Ah, meu Deus, com tristeza nós podemos dizer que temos visto isso, temos visto e temos ouvido sobre isso. Então, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, porque assim como o Senhor atendeu a oração de Abraão, teu amigo, e poupou, meu Deus, a vida do sobrinho dele, meu Pai, ainda que ele fosse rebelde, ainda que ele tivesse o coração em coisas, meu Pai, superficiais, mas, meu Deus, pela intercessão de Abraão, o Senhor enviou anjos, e os anjos salvaram a vida dele, lhe ofereceram uma oportunidade. Ah, meu Deus, assim também acontece nessa noite. Nós, como Abraãos da fé, nós intercedemos agora, meu Deus, pelos Lós. Os Lós saíram de casa como Lós, chegaram na igreja como Lós, mas, meu Pai, a tua palavra carregou o teu espírito, a tua palavra foi uma ponte, e essa ponte conduziu esse espírito, meu Deus, da fé abraâmica, esse espírito da fé sacrificial, inteligente, da fé que salva, da fé que restaura, da fé que transforma. Esse espírito conseguiu entrar dentro dessas pessoas, meu Pai, e diferentemente de Ló, meu Deus, elas não estão mais destinadas a um triste fim, elas não estão mais destinadas a uma caverna, a situações embaraçadoras, como aquela situação que se deu na vida de Ló. Não, meu Pai, não, a partir de hoje, meu Deus, elas saem daquela caverna, elas têm vivido escondidas na caverna, mas elas vão sair da caverna hoje, Espírito Santo, hoje elas saem. Ah, meu Deus, eu quero que haja uma ressurreição, eu quero que haja um reavivamento aqui, nessa noite, na vida dessas pessoas. Sai o Ló, e entra o Abraão, os descendentes de Abraão, aleluia. Aqueles que têm a fé, possuem e viverão por meio dessa fé abraâmica, meu Deus. Foi muito inspirador o momento em que o bispo Randal, ele perguntou quais os obreiros que estão aqui, levante a mão. E os próprios obreiros, entre aspas, eram anjos que se dirigiam a uma pessoa que levantava a mão para ser levada até a frente do altar. Veja que essa foi a função daqueles anjos. Eles apertaram, como diz o versículo e o bispo leu, os anjos apertaram com Ló, sua esposa e as duas filhas. Apressam-te, vamos para você salvar a sua vida. Esse é o papel de nós, obreiros e obreiras. Entre aspas, nós somos esses anjos que temos que apertar com as pessoas para que elas sejam salvas, para que elas não sejam destruídas pelo mal. E nós temos opiniões aqui, a Cris vai ler uma opinião, eu leio outra, e você pode enviar também para obreiros@iurde.pt. Naquela noite de quarta-feira eu estive nesta reunião, e quando o bispo pediu a nós obreiros que fôssemos a alguém e lhe trouxéssemos pela mão até à frente do altar, eu fui ter com uma senhora que chorava muito. Ela me disse que teve um dia horrível e nem era para vir àquela reunião, e que a sua ideia era de abandonar tudo e a todos. Depois da oração que ela recebeu do bispo, notava-se em seu semblante que tudo havia mudado. Hoje ela está na fé, é feliz, sente-se motivada e determinada. Obreira Maria José Alves. Então a Maria José, essa obreira, ela foi um autêntico anjo que foi lá e salvou essa senhora, né? Veja que ela estava desanimada, desmotivada, ela percebeu, né? Olha só a importância dos obreiros estarem atentos
às pessoas que estão na reunião. Ela percebeu que aquela senhora estava a chorar muito, devia estar desesperada, devia estar aflita. E quando ela levantou a mão, ela logo ali identificou, vou levá-la à frente do altar. Sim. E daquela noite para cá, aquela senhora não é mais a mesma. Não é né? mais a mesma. Diz que no final da reunião, do final da oração, ela já não era mais a mesma. O seu semblante estava mudado, como ela diz aqui. Continuemos a fazer esse trabalho, então. Sejamos, entre aspas, anjos que vamos resgatar vidas que estão perdidas. Nós temos mais um comentário aqui, desta feita, quem é, Cris? É a Joana Albuquerque. A Joana. Então, eu vou ler, então, esse comentário da Joana. Vamos a isso, então. A Joana diz assim: senti-me muito útil ao dar a mão a 3 pessoas e levá-las à frente do altar, naquela reunião de quarta-feira à noite. Desde aí, tenho me dedicado mais a evangelizar e a resgatar aos afastados, ou seja, tenho continuado a dar a mão a alguém que sofre. E confesso que antes da reunião, eu que sou uma obreira há 12 anos, não fazia nada disso, pois limitava-me apenas a vestir o uniforme e nada mais. Hoje sou diferente e faço mais e melhor para Deus. Joana Albuquerque. Então veja, a Joana, ela confessa que não fazia isso. Quer dizer, não estendia a mão a ninguém, não ajudava ninguém, não evangelizava, não atendia, não salvava ninguém. Mas aquela noite despertou não só as pessoas que levantaram a mão pedindo ajuda, mas despertou a ela mesma, a obreira Joana, para que ela viesse continuar a fazer esse trabalho. Então você também, obreiro e obreira, dedique-se a resgatar, dedique-se a ajudar ao próximo, dedique-se a fazer mais pelas pessoas que estão sofrendo. E para mais opiniões, você já sabe, obreiros@iurde.pt. Nós queremos mostrar no quadro Obreiras em Ação a obreira Dona Augusta Felipe. A Dona Augusta é uma obreira antiga, né? Já há muitos anos, aliás, desde que a Igreja Universal chegou a Portugal, foi quando ela conheceu Jesus. Já entre 89 e 90, entre o ano de 1989 e 1990, a Dona Augusta chegou à igreja. E hoje ela continua firme fazendo a obra de Deus. É uma obreira ativa, Cris. É uma obreira que dedica-se a salvar vidas. Ela, como esse anjo que falamos, ela continua estendendo a mão a muitas pessoas. Com certeza. E ela se dispôs a contar a sua experiência porque durante um tempo ela passou muitas lutas. E isso fez com que ela não fizesse mais obra de Deus como ela vinha fazendo, no sentido de colocar o seu uniforme e ir para o campo de batalha. No entanto, ela nunca perdeu a fé. Ela nunca perdeu o desejo de ganhar almas. E por isso ela voltou. E vai estar contando para nós, então, como é que foi essa experiência? O que é que aconteceu com ela durante esse tempo? É o quadro Obreiras em Ação, Augusta Felipe. Veja. Eu chamo-me Maria Augusta Filipe, fui obreira durante 15 anos, dedicado à obra de Deus, ganhando almas para Jesus. Ao fim deste tempo eu tive um problema com o neto, que o meu neto nasceu bem, felizmente, com saúde. Ao fim de 3 meses de vida, aí ele teve um aneurisma cerebral. Essa situação do meu neto aí nos fez, vamos lá, foi um choque muito grande que a gente teve dentro de nós, porque era uma criança com 3 meses onde não havia expectativas de sobrevivência. E aí, com esse apegamento ao meu neto e com viver esse drama que o meu neto estava a enfrentar, aí eu me desprendi da obra de Deus. Eu fui me afastando da obra de Deus. Eu fui deixando de ir às reuniões, eu fui deixando de congregar mais vezes, e aí eu tive mesmo um esfriamento espiritualmente. Como esse esfriamento não fosse o suficiente, quando eu estava a recuperar, porque aí a recuperação do meu neto foi a 100%, graças a Deus, aí eu tive a morte do meu marido. Aí sim, aí foi o meu fundo do poço por completo.
novamente. Aí o que é que aconteceu? Quando eu senti a falta do meu marido, a perca do meu marido, foi uma dor profunda, mas foi uma dor tão grande, que eu me frustrava dias inteiros deitada no sofá, sem me levantar, sem querer sair de casa. Eu não tinha vontade de ir às reuniões, eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade de ler a Bíblia, não tinha vontade absolutamente de nada, porque para mim parece que eu tinha morrido a seguir ao meu marido. Foi uma coisa profunda, porque eu tive um casamento de 38 anos, foi uma dor muito grande, portanto foi um sofrimento muito grande. Aí eu deixei por completo tudo. Senti-me perdida, eu senti-me como Josué, quando Moisés morreu, como se costuma dizer, sem chão nenhum debaixo dos nossos pés, porque é uma dor tão grande, porque só quem passa por essa dor sabe dar o valor. Mas aí, entretanto, veio o seminário para obreiros. Aí eu decidi fazer o seminário, porque eu já sentia dentro de mim algo a transformar o meu interior. Aquele desejo que eu tinha tido naqueles 15 anos atrás, de ganhar almas, de trabalhar na obra de Deus, de ser uma obreira ativa, de poder dar o meu testemunho quando eu vim para Jesus. E aí eu fiz o seminário, e entre o seminário e pastores, esposas que me ajudaram tanto a me levantar daquela frustração em que eu estava, aí eu voltei novamente a fazer a obra de Deus. Hoje eu estou trabalhando novamente, estou fazendo a obra de Deus, estou sendo uma obreira, estou fazendo o melhor que eu posso de ganhar almas para Jesus. Por isso, eu desejo a você, obreira, que está desse lado, que está enfrentando qualquer problema semelhante, parecido, piores ou melhores, não se acomode, se levante desta frustração, venha, porque Jesus está de braços abertos para recebê-la, ajudá-la, dar-lhe forças conforme deu a mim. Eu sou Maria Augusta Filipe e sou uma obreira em ação. A Dona Augusta é mesmo uma obreira em ação. E todas as obreiras, não só a Dona Augusta, como todas as que fazem a obra de Deus, deve fazê-la sempre com ação, porque a ação é atitude, a ação tem a ver com atitude. E todos nós devemos ser obreiros e obreiras de ação, de atitude. E quando acontece isso, nós também conseguimos influenciar outras pessoas a também quererem fazer a obra de Deus. Elas vão se espelhar em nós, vão ver a garra, a disposição, não é? Uhum. E vão também querer um dia servir a Deus. Então você que nos vê, é obreiro, é obreira, não é, foi, deixou de ser, não importa. Você pode voltar à ativa, você pode ser uma pessoa que, através da ação, da atitude, salva vidas e ganha almas. Pense nisso e você tem à sua disposição o nosso e-mail, obreiros@iurde.pt. Eu recebi um e-mail onde duas obreiras estão pedindo que passássemos de novo aqui no programa aquele vídeo de uma canção que o pastor Levi da Luz cantou conosco na Noite da Evidência, um clipe, e nós queremos mostrar respondendo então a esse pedido das obreiras que nos enviaram o e-mail. Então vamos a esta canção, Deus Proverá, na voz do Levi da Luz e também com todos nós ali na Noite da Evidência, uma reunião especial que aconteceu no Templo Maior em Lisboa. Um dia em Berseba saiu, partindo para o Moria. Um velho levando o menino calado a pensar. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério. Ninguém conhecia o mistério. Seguiam só os passos seus. Seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então. O dia caía e então paravam para descansar. Paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar. Ali conseguiram chegar. O
no certo lugar onde a fé ele iria provar. No certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi. levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, Isaac perguntou: meu pai, onde está o cordeiro? Onde está? meu filho cordeiro para si? Deus proverá. Deus proverá. Solte a sua voz e cante: proverá. 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 Meu filho cordeiro para si, Deus proverá. 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 Meu filho cordeiro para si, Deus proverá. Uma vez mais, proverá. Proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá.